A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Venho compartilhar uma palavra. Quero agradecer, a todos que é inscrito no meu canal. Deus abençoe poderosamente cada irmão, cada irmã. Canal pequenininho, poucas pessoas. E eu quero pedir, meus irmãos, a colaboração de cada um dos irmãos. Compartilhe, irmãos, nos seus grupos. Os irmãos me ajudem, porque vai ser bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Vai ser bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Então, os irmãos que puderem me ajudar, ajudem, irmãos. Ajudem para nosso crescimento. Ajudem a divulgar esses vídeos. Ajudem a divulgar esses vídeos. Tantas pessoas precisando de uma palavra de conforto. Mas não somente uma palavra de conforto, mas uma palavra de salvação. Uma palavra de vida eterna. Então, meus e minhas irmãs, meus irmãos, ajudem, compartilhem nos seus grupos, compartilhem. Eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra. Está em primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 6, que fala assim. O título é assim: A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai vós também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices detestáveis, idolatrias. Por isso, difamado-vos estranho, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, meus irmãos, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, Deus está nos convidando para ter pureza em nossa vida. Pureza. Temos que morrer para o pecado. Temos que morrer para aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado. Temos que ter uma vida santa diante de Deus. Temos que ter uma vida de santidade. Lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então, sem santidade, nós não veremos a Deus. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Colossenses também diz, né? O mesmo Deus da paz vos santifique, corpo, alma, espírito. Então nós temos que buscar a santidade, nós temos que viver uma vida reta diante de Deus. Temos que viver uma vida reta diante do Senhor. E aqui vai dizer, no capítulo 1, de 1 Pedro, capítulo 4, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele sofreu na carne. Sofreu. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, armai-vos do mesmo pensamento. O que é isso? O que é isso? Armai-vos do mesmo pensamento. Qual era a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Jesus? Agradar a Deus, obedecer a Deus, ter o pensamento de Deus. Então a gente tem que ter esse mesmo pensamento de Cristo. Irmãos, parem para pensar. Parem para pensar uma coisa. Se eu tivesse no lugar de Jesus, se você tivesse no lugar de Jesus, o que você faria? Se eu tivesse no lugar de Jesus, o que eu faria? Se a gente tivesse no lugar de Jesus, o que nós faríamos? Armai-vos do mesmo pensamento, ou seja, tenha um pensamento de Cristo. Se o pensamento de Jesus era agradar a Deus, se o pensamento de Jesus era agradar ao Senhor, então nós temos que ter o mesmo pensamento de Jesus. Nós temos que ter o mesmo pensamento de Jesus. É agradar a Deus, é viver em santidade, é viver em pureza de vida, é viver em santificação, oração, comunhão, leitura da Bíblia. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a santificação do corpo e da alma, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém vai chegar ao céu. Não chega. Sem santidade a gente não vai ver a Deus. Né? Lá em 1 Pedro, também no capítulo 1, né? Versículo 15 até ao 16, vai falar o seguinte. 1 Pedro 1, do 15 ao 16, vai falar o seguinte: sede santos em toda a vossa maneira de ser. Sede santos porque eu sou santo. Então, Jesus, a gente tem que ser santo nas nossas vestes. Temos que ser santo em nossos pensamentos. Temos que ser santo nas nossas palavras. Então, em toda maneira, nós temos que ser santo. Temos que nos santificar. Temos que nos santificar. Porque sem a santificação, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Continua mais, né? Aqui no versículo vou ler o versículo 5 e o 6. Aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também para mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ou seja, a Bíblia fala
em Romanos, a Bíblia fala em Romanos que aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus. Aqueles que estão no pecado, na prostituição, na imoralidade, na depravação, não podem agradar a Deus. Romanos fala, lá em Romanos. Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, né? Fala o versículo 23. Os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Então aquele que está na prática do pecado, na prática da prostituição, na prática da carnalidade, na prática da depravação, não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. É o que fala em Romanos, no livro de Romanos. Então, vamos prestar conta. Quem é que vai prestar conta? Aqueles que vivem uma vida de depravação, imoralidade, prostituição, cachaça, orgias, bebedeira, glutonaria. Vão prestar contas. Aquele que é vivo para julgar tanto vivos como mortos. Quem é que vai julgar, irmãos? No dia do juízo. No dia do juízo final. Quem é que vai julgar? Jesus Cristo vai ser nosso juiz. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Mas quando ele voltar, ele vai ser juiz. Ele vai ser juiz. Então aqueles que estão na carne, aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que não abandonaram o pecado, não podem agradar a Deus. Não podem agradar ao Senhor. Foi para isto, aqui no capítulo 6, né? Vai falar assim. Foi para isto que o evangelho foi pregado. Por que o evangelho foi pregado? Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Porque o evangelho de Jesus tem que ser pregado. Amém? Então, meus irmãos, vamos se voltar para Jesus. Vamos viver uma vida reta diante de Deus. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. E vamos buscar a santificação. Vamos orar, vamos ler mais a Bíblia. Vamos nos santificar mais. Vamos ter mais comunhão com Deus. Vamos dedicar tempo para Deus. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar a santificação do corpo e da alma. Vamos buscar viver uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs que estarão vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. E vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.